Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista e ao canal. E falando do tema hospitais mortais, infecção hospitalar, que eu falo disso em todos os meus canais e redes sociais. Eu falo sobre a questão infecção hospitalar. Bom, gente, quem não me conhece, eu sou Priscila, sou jornalista há muitos anos. E criei esse canal em especial para falar sobre infecções hospitalares. Mas a gente aqui agrega erros médicos, erros humanos, negligência, tudo que se relacione a erro da saúde e erro hospitalar e erro médico, tá? Então a gente fala de vários assuntos relacionados a esse tema. É um tema muito importante, tá? Falar sobre infecção hospitalar é super importante, é mais do que necessário. A maioria das pessoas morrem de infecção hospitalar, só que isso não é dito, isso não é divulgado, isso não é declarado pelos hospitais, tá? Por uma razão muito simples e muito óbvia. O hospital, ele não quer se comprometer com as infecções que causa. Tá, é isso. E aí, por isso que nós temos índices muito grandes de infecção hospitalar. E quem sofre mais são idosos, crianças, imunossuprimidos, pessoas que têm uma imunidade baixa. E quando vai para o hospital, ele fica com a imunidade mais baixa ainda, porque ele vai pegando uma infecção atrás da outra. Os patógenos hospitalares. Patógenos são fungos, bactérias e vírus, tá? Então a gente chama de patógenos. E são infecções hospitalares. Se você pega um fungo, uma bactéria e um vírus dentro de um hospital, é infecção hospitalar, porque você adquiriu aquele patógeno num contexto hospitalar, tá? Então ele é infecção hospitalar. Ele não é uma simples infecção bacteriana ou fúngica, ou vírus, né? Ela é uma infecção hospitalar, porque você pegou no hospital, no contexto hospitalar, como paciente, tá? Ou fazendo o procedimento, ou estando internado. Então, e aí a Anvisa, o protocolo da Anvisa é muito claro. 48 horas depois que você adquirir e estiver num hospital e pegar uma bactéria, um fungo, um vírus, é infecção hospitalar, tá? Isso com comprovações em exames de cultura, tá? Então, comecei esse canal para falar sobre isso e comecei a me envolver com esse tema, que é um tema extremamente tabu no país, ninguém fala, por uma simples razão. Muito simples e muito fácil, pra vocês entenderem por que não é falado no Brasil sobre infecção hospitalar. É um assunto camuflado, disfarçado, porque envolve os hospitais. E o hospital no Brasil, os hospitais são cartéis, tanto os públicos quanto os privados. Privado é pior ainda. Privado é pior ainda porque é o mercantilismo, né? Que inclusive é a ética na medicina. Diz que o médico não pode ser mercantilista, mas eles não fazem isso, eles são mercantilistas, né? A classe médica é extremamente comercial e mercenária, tá? Isso eu vi muito claro, eu senti isso na pele, estando com meu pai internado, né? No Hospital Oswaldo Cruz, Unidade Vergueiro, alemão, né? Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Unidade Vergueiro em São Paulo. Eu senti com muita clareza como é complicado você ter um parente com várias infecções hospitalares. Meu pai teve 8 e teve 4 fungos, os fungos mais perigosos do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a lista dos 19 fungos. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde montou uma lista dos fungos hospitalares mais perigosos do mundo. 19. Nós falaremos de alguns, já falei de alguns aqui, já apresentei para vocês alguns e mais alguns e outros. Eu disse como eu vivi esses fungos no meu pai. Meu pai teve.
4 desses fungos mais perigosos do mundo. O que me admira é que a Anvisa não faça vistoria nesses hospitais que tem esses fungos. Meu pai teve nesse hospital aí, alemão, ele teve o Aspergillus, que é perigosíssimo, nós falaremos dele, eu fiz um vídeo sobre ele, mas nós falaremos dele. O Aspergillus, ele fica em ambientes que não tem uma limpeza adequada, tá? É um fungo hospitalar. Você não vai pegar Aspergillus em casa, você vai pegar Aspergillus no hospital, num hospital que não tem limpeza adequada, tá? Então ele fica em lugares que tem bolor, mofo, lugares úmidos, que não tem uma limpeza bem feita, né? A limpeza tem que ser feita todo dia no hospital, nos quartos. Eu não vi isso, tá? Eu não vi isso nesse hospital que meu pai pegou. Mais de 8 infecções hospitalares. Tem que ser feita com produtos adequados. Tem que haver uma relação entre profissionais de medicina, os profissionais da saúde, da limpeza. Tem que haver uma comunicação. Então, se você pega um Aspergillus num hospital, isso indica que o hospital não tem uma limpeza adequada. Não tem. Os profissionais não seguem protocolos. Os profissionais não cuidam direito dos catéteres e sondas. É simples assim, porque a infecção hospitalar, gente, é muito claro. Isso você vai ler em todos os lugares decentes. Eu estou estudando a infecção hospitalar. E a infecção hospitalar, principalmente ela acontece nos instrumentos que vão dentro do paciente. Catéter, sonda, ventilador mecânico, traqueostomia. São esses aparelhos que levam a infecção hospitalar, a bactéria, o fungo e o vírus, tá? Então, esses instrumentos, eles têm que ser higienizados ao extremo. Tem uma série de protocolos que precisam ser seguidos quando se manuseia esses materiais. Só que você não tem acesso a isso. O profissional que manuseia esse material, inclusive, tem um ambiente já, tem um local indicado para ele manusear esses aparelhos, tá? Esses instrumentos. Ele não pode usar maquiagem, ele pode usar joia, bijuteria, tem uma série. Tem que lavar a mão, tem que higienizar bem a mão adequadamente. Esses instrumentos, eles precisam estar novos, tem que ser trocado com frequência, tá? Não pode ser velho. Então tem uma série de requisitos que você não vê no hospital fazendo, porque eles se preocupam em ganhar dinheiro. E por isso que eu falo. E a jurisprudência também diz que o principal responsável da infecção hospitalar é o hospital, sem dúvida nenhuma, porque você não tem como saber quem não lavou a mão. Qual médico que não lavou a mão? Qual enfermeiro que não lavou a mão? Você não tem como provar isso, mas houve erro humano. Quando você tem infecção hospitalar num paciente, houve erro humano. Isso é fato, é efeito adverso, né? A Organização Mundial diz isso. Houve erro humano. Alguém errou. Alguém, né? Geralmente é toda a equipe que é responsável, né, pela infecção hospitalar. Os médicos, o hospital, a gestão, a impunidade, né? Aí eu acho, estudando e lendo e entrevistando profissionais especialistas, o principal responsável pela infecção hospitalar no nosso país é a impunidade dos hospitais. Se os hospitais fossem punidos por infecção hospitalar, nós não teríamos tantas infecções hospitalares. Por quê? Eles sentiriam no bolso, porque o hospital, eles se preocupam em ganhar dinheiro. Ele não é humano. Ele te vê como uma mercadoria. O interesse dele é a rotatividade. Eu vi isso muito claro, principalmente nesse hospital aí, né? Que meu pai teve 8 infecções hospitalares já citado e que está me censurando e me perseguindo. É natural. Eles sabem, que eles erraram. Então, eles perseguem o consumidor e o jornalista. Nós vamos continuar falando de infecção hospitalar, porque, infelizmente, ninguém fala sobre isso. E nós morreremos disso.
Nós morreremos disso, porque a gente vive num país que não existe fiscalização, não existe uma punição aos hospitais que causam infecção hospitalar. Você tem que entrar na justiça. Não tem sentido nenhum você entrar na justiça. Você não precisa de perícia. Quando causa infecção hospitalar, você não precisa de perícia. Os exames de cultura falam por si. É infecção hospitalar, não tem o que dizer. Você não precisa, não é como erro médico. Erro médico, sim, a responsabilidade é subjetiva. Aí você faz uma perícia, mas infecção hospitalar, a responsabilidade é objetiva, não tem o que discutir. O hospital responde, porque pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o estabelecimento da saúde tem por obrigação oferecer um estabelecimento seguro. E se você leva um pai para fazer uma biópsia, como foi o meu caso, e ele pega 8 infecções hospitalares, não é um ambiente seguro. Um hospital desse não poderia estar nem funcionando. Porque eu vi outros casos lá. Antes do meu pai, eu vi um outro senhor morreu do mesmo jeito que meu pai. Choque séptico. Choque séptico é causado por infecção hospitalar. Ponto. Isso aí é conceito. Isso aí é conhecimento popular, todo mundo sabe. Que a sepse, o choque séptico, é causado por infecção hospitalar, bactérias e fungos. No caso do choque séptico, são bactérias gram-positivas, é um tipo de bactéria. Então, meu pai teve 4 infecções, ele teve 8, mais de 8. Teve Covid lá também, ele teve Covid lá, e aí ele teve, entre todas, bactérias bem perigosas, ele teve, que atacou o pulmão dele, pegou lá, Ele teve os fungos. O Aspergillus é perigosíssimo, nós vamos falar dele, Quando a pessoa pega o Aspergillus, ela fica com problemas respiratórios, porque o Aspergillus, esse fungo, ele vai entrar no pulmão e na corrente sanguínea. Então, como é que ele vai entrar? Ele tem uns esporos, esse fungo tem uns esporos, e esses esporos, eles entram no pulmão ou em feridas. Meu pai estava cheio de ferida lá, Eu retornei, mas não adiantou, Realmente, quando o hospital, quando ele oferece um serviço ruim, ele é ruim em tudo. A infecção hospitalar é só mais um elemento, dentro de vários elementos ruins. É um serviço ruim, é um hospital ruim, é uma gestão ruim, profissionais ruins, é tudo ruim, Então, a infecção hospitalar, ela é uma consequência desse serviço ruim, Então, ele teve Aspergillus, ele teve Candida glabrata, que também está na lista da OMS. Vamos falar dele. Ele teve Candida albicans, perigosíssima. Candida albicans, já falei para vocês num outro vídeo. Ele teve Aspergillus, Candida tropicalis, também perigosa, hospitalar, está na lista da OMS. As cândidas são muito perigosas. O fungo é muito mais perigoso que a bactéria. O fungo, ele é um complicador, O fungo é complicado porque existem poucos antifúngicos. Os médicos não sabem mexer com fungo e com antifúngico, eles não sabem administrar remédios contra o fungo. Então, o que acontece? Eles acabam dando remédios de bactéria para o fungo. O que eles vão fazer? Criar superfungos e prejudicar o paciente. O paciente não vai aguentar. Meu pai morreu em semanas. A última infecção hospitalar que meu pai teve nesse hospital foi o Aspergillus. O Aspergillus, ele é perigosíssimo. A taxa de mortalidade de quem pega Aspergillus é muito alta, porque ele entra na tua corrente sanguínea, no teu pulmão. Meu pai não respirava, nem com ventilador mecânico, nem com BiPAP, ele não respirava. A pressão dele abaixava total. Então, tiveram que dar remédio para ele, para pressão. Nora acaba com o rim e ataca o coração. Então, assim, é muito grave.
a gente pensar em infecção hospitalar e a gente pensar que a gente vive num país que existe uma impunidade. Os hospitais não são punidos pelas infecções que causam. Você entra no hospital para se tratar, você entra sem infecção nenhuma. Se você pega a infecção lá, a culpa é do hospital. O hospital tem que responder. Ele tem que responder. Não adianta dar antibióticos, tá, gente? Não adianta, porque as bactérias e os fungos e vírus, eles voltam. Eles não aparecem, às vezes, no exame de cultura. Vão aparecer no outro. Eles vão e voltam, porque eles já estão. Superbactérias e superfungos, eles já estão. Eles já não morrem mais com aqueles remédios. Porque os próprios médicos, por desconhecimento, falta de informação, falta de bagagem, falta de responsabilidade, ficam dando um monte de antibiótico para o paciente sem ter um planejamento. E o que acontece? Eles prejudicam mais esse paciente, porque eles criam superfungos e superbactérias. Tá, então foi isso, exatamente isso que aconteceu com meu pai. É revoltante? É revoltante. É revoltante você levar, né, um parente, um pai, você ir para um hospital para fazer um procedimento simples, como uma biópsia, que não é nenhuma cirurgia, né, ou fazer qualquer outro procedimento, e você pegar infecção hospitalar. É revoltante. Se você está num hospital responsável, um hospital que se preocupa com a limpeza, com as pessoas, o que é muito raro no Brasil, tá? Sinceramente, eu não acho que tenha. Não existe hospital com infecção zero. Justamente por isso, porque os hospitais, eles são impunes, eles ficam impunes, né, nas infecções que causam. Se normatizou algo que não é normal, é crime. Infecção hospitalar é crime, tá, gente? Não é normal. Não é correto você ir num hospital fazer um procedimento e não conseguir fazer um tratamento que você pegou. Infecções hospitalares que tem a ver com a falta de limpeza de um hospital e de uma equipe médica, de não seguir protocolos, de não ter um serviço de infecção hospitalar atualizado, atuante. Porque foi o que eu não vi nesse hospital, tá? Inclusive eu tive que contratar um infectologista particular que não resolveu muita coisa. Porque existe realmente uma conivência da classe médica, tá? Infelizmente, dos hospitais da classe médica que encobrem a infecção hospitalar. Culpam o paciente, encobrem, acobertam o hospital e a equipe, tá? E aí o que acontece? A gente vai viver, sim, a tendência da infecção hospitalar crescer é muito grande, vocês podem ter certeza. A maioria das pessoas morrem, não é da doença de base, é de infecção hospitalar. Choque séptico, sepse, causada por infecção hospitalar. Tá. Então, você vai perceber que você chega num hospital, não tem nada, aí você pega uma infecção hospitalar, a culpa é do hospital, tá? A culpa é do hospital, é responsabilidade objetiva. Ele vai te dar antibióticos para justificar, para dar uma desculpa. Para ele tentar limpar um pouquinho a barra dele, ele vai te dar antibióticos. Mas ele já te causou mal. Ele já acabou com o teu organismo. Você não tinha isso. Você teve isso no hospital. Então é lá que você pegou. Ele é o responsável. Ele que tem que ser punido. É muito revoltante, né? Você viver num país subdesenvolvido, em que você vai ler matéria sobre infecção hospitalar e você vê que até a pessoa que escreve o texto encobre o hospital e a classe médica. O Dr. Bactéria falou muito claramente aqui, muito honestamente, eticamente, uma pessoa ótima. Esse é, sim, um especialista sério e ético. Ele falou, né, quem é o responsável pela infecção hospitalar? É o hospital e a equipe médica. Porque são eles que têm contato com o paciente primeiro. Quem tem contato com o paciente, manuseia o paciente, é a equipe médica. São os médicos e os enfermeiros, então são eles que passam. Depois, sim, aí os visitantes, né? Aí você vai vendo outras culpas. Mas quem é culpado, o principal vetor de infecção hospitalar, são os médicos. São eles que têm contato com o paciente. É revoltante, é revoltante.
Eu resolvi criar esse canal porque eu perdi um pai, assim, é bem revoltante você levar um pai para fazer um tratamento, para fazer uma biópsia só. Você escolher, infelizmente, um hospital ruim, muito ruim, que prestou um serviço muito ruim pra gente, né? Nos tratou muito mal, posso dizer por mim, com muita clareza. E você ter um pai que tem 8 infecções hospitalares e que não consegue sobreviver, óbvio, nenhum Incrível Hulk sobreviveria a várias infecções, sendo que 4 são os fungos mais perigosos do mundo. Ele não ia conseguir sobreviver. Isso não tem a ver com ele ser idoso e ter comorbidades. Nem eu sobreviveria a 8 infecções hospitalares. Porque a infecção hospitalar, ela acaba com você. A bactéria e o vírus, eles entram no teu pulmão, na tua corrente sanguínea. Você não tem chance. Você não tem chance. Se mesmo que você saia do hospital, você vai ficar com sequelas. Elas vão ficar. Elas estarão no seu organismo. Elas não vão aparecer. Mas mesmo que você consiga se safar, eu conheço casos de pessoas novas que ficaram com sequelas, que foram nesse hospital, tá? Então, quem é o culpado da infecção hospitalar? A impunidade dos hospitais e a falta de responsabilidade da classe médica, a impunidade da classe médica, que tira o dele da reta, né? E é isso. Então, claro, eles vão continuar agindo do jeito que agem, sem fazer a limpeza adequada, sem se preocupar com as pessoas, sem lavar a mão, sem pôr uma luva. Eles vão continuar, porque eles não são punidos. Eles vão continuar fazendo infecção hospitalar. Eles não são punidos. Eles são protegidos pelo Poder Judiciário, pela sociedade, pelos médicos, pelas pessoas, pelos jornalistas, né? Então, eles vão continuar cometendo erro. Aqui nesse canal, quando você perde um pai, você entende. Eu sei, eu fui estudar, né, tudo o que aconteceu com meu pai e com o meu olhar jornalístico. Esse canal é jornalístico, conta as histórias, mas é narrativo e jornalístico também. E eu sei perfeitamente de quem vem, de quem é a culpa das infecções que meu pai pegou. Eu estudei infecção por infecção. Então, é um problema mesmo de limpeza, de higiene dos quartos. Do hospital não tem quarto de isolamento na UTI. O protocolo da Anvisa diz que é obrigatório ter quarto de isolamento na UTI para casos de infecção por fungo, por KPC, tá? Essas pessoas precisam ficar isoladas. Meu pai não ficou isolado, eu pedi, eles falaram que não tinha quarto de isolamento, tá? Eu não sabia. Mas o protocolo da Anvisa obriga o hospital a ter quarto de isolamento. Tem que isolar essas pessoas, tá? E lá eles não isolam. Eles não têm quarto de isolamento. As pessoas entram sem propé, sem avental, dentro da UTI. Dormem, é onde sai. Comem. Então, assim, você vai vendo uma série de coisas que você fala... O serviço de infecção hospitalar desse hospital não funciona. E ele não é o único. Não é o único, porque como eu disse, a infecção hospitalar não é levada a sério no nosso país, as pessoas morrem, um monte de gente morre todos os dias de infecção hospitalar, e a gente tem hospitais que se veem no direito de censurar quando o jornalista e o consumidor fala das infecções que ele causou, que é o que está acontecendo comigo, né? O Hospital Oswaldo Cruz, que é um hospital muito ruim em tudo, e causou infecções ao meu pai, tá? Porque eu sou a vítima. Eles estão me censurando. Agora eles entraram com recurso no STF. Se a gente tiver um poder judiciário que siga a lei, eu tô muito tranquila, né? Tô muito tranquila. Esse hospital é um hospital que não poderia estar funcionando, essa unidade. Não poderia estar funcionando, tá? Mas a gente tem um país assim, né? Que não respeita as pessoas, não se preocupa com as pessoas. Você entra no hospital, você é vista como um objeto, uma moeda. Aquele homem podia ser pai deles, mãe deles. Eu acho até bom. A gente não deseja nada nenhum mal para ninguém, mas seria muito bom que os gestores desse hospital tivessem um pai que tivesse 8 infecções hospitalares, uma mãe, para eles entenderem o que sente
A vítima, o familiar, né, que perde um pai com 8 infecções hospitalares. Eu desejo que os médicos que não lavam a mão, que colaboram para a infecção hospitalar, que se acham muito demais Deus, né? E um hospital como esse, que causa tantas infecções hospitalares a um paciente, era bom que os gestores perdessem um pai e uma mãe assim, né? Como eu perdi o meu. Então, estudem, leiam. Os protocolos da Anvisa, gente, entrem no site da Anvisa. Entre no site da Anvisa. A Anvisa, ela disponibiliza os protocolos. É muito importante que você saiba quais são os protocolos, o que o hospital tem que ter, o que ele tem que oferecer, o que ele não pode segurar um idoso muito tempo. Seguraram meu pai lá. Não tinha necessidade de segurar meu pai. Não tinha. E eles seguraram, porque eles ganham dinheiro em cima dos pacientes, tá? A UTI, a diária na UTI é caríssima, então os hospitais costumam, sim, seguram o paciente na UTI e prejudicam o paciente para ganhar dinheiro. É um país, o nosso, né? O nosso país é vergonhoso, né? Vergonhoso. Então estudem, se informem e nós falaremos o aspergilos. Quem quiser ver, tem um vídeo do aspergilos, eu vou pôr no link para vocês conhecerem. Tá? Até mais, gente. Tchau, tchau.